Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live das sextas-feiras pelo TV Galáctica, a quem eu agradeço, na figura do Wagner Dorim, da Karen Rodrigues, por este convite, sempre me colocando às sextas-feiras com vocês, com diversos temas relacionados à parte oculta, esotérica, holística, espiritualista, metafísica, etc. Agradeço a você, Clarissa, que me põe aqui, sempre responsável pela logística, junto com vocês, responsável por me pôr no ar. Obrigado, Clarissa. E principalmente a vocês todos que aí estão acompanhando, prestigiando este trabalho, esta live, às sextas-feiras, dedicando, como sempre digo, o seu precioso tempo para esse trabalho. Muito obrigado a todos vocês. E o tema de hoje, nada que, obviamente, vocês não saibam, mas vale a pena refrescar a memória em alguns aspectos, principalmente por conta do que estamos vivenciando a nível planetário nos dias de hoje, em plena transição planetária. Aliás, um termo já que está caindo em desgaste, né? Por isso que eu falo muito em Kali Yuga, e vale a pena pesquisar sobre isso. Estamos atravessando o seu final, embora em escala cósmica, cíclica, dos ciclos que não só a humanidade, mas o planeta passa, um final de era, ele não corresponde exatamente a um tempo que o ser humano imagina. E, por conseguinte, esse tempo em escala cósmica, ele, obviamente, ultrapassa o período de uma, duas encarnações, dependendo do tipo de ciclo. Então, como eu sempre falo, não só eu, mas outros estudiosos e sensitivos, porque deixando mais uma vez claro que esse trabalho, feito não só por mim, mas por quem quer que seja, não pode ser apenas livresco, tem a ver também com experiência, vivência, iniciática e também psicomediúnica, metafísica, e etc, etc, etc. Uma coisa é conjugada à outra. Não existe nenhum processo que dependa somente da mediunidade ou da paranormalidade, como não existe nenhum processo que dependa apenas da informação, do estudo, do conhecimento. Uma coisa está interligada à outra para um processo evolutivo consistente e consciente, sem dispersar energia de uma forma eficiente, entendendo que, na verdade, perdão, o termo não é esse, vivenciando o amor, a compreensão, a compaixão, a determinação, a coragem, principalmente a atitude, atributos tão necessários, além de outros, neste processo que estamos atravessando. E dentro disso, existe, infelizmente, e é uma característica desse final de Kali Yuga, e lembrando, mais uma vez, por ser final de Kali Yuga, não é que vai terminar depois de amanhã. Tá? São milhares de anos, num ciclo como esse, além dos outros, que, felizmente, em termos de escala temporal, é um ciclo menor em relação a ciclos mais positivos, mas, mesmo assim, esse final de Kali Yuga ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas estamos no processo de transição irreversível e acelerativo. E na escala vibracional que o planeta vai assumir, e isso já começou, obviamente, não caberão encarnações, não caberão manifestações de frequências densas, vibrações mais baixas, que é o que predomina hoje no planeta. Simplesmente por incompatibilidade vibracional, o planeta não comportará mais manifestações de baixo calibre vibracional. E, obviamente, quem insistir
nesse tipo de conduta vibracional, de um recalcitrante processo mental ou uma rebeldia espiritual, não permanecerá no planeta, não terá condições disso. Então, nesse momento que o despertar está acontecendo de várias formas, é importante termos a consciência do sagrado, que é o tema de hoje. O sagrado. E recuperarmos não só determinados processos relativos à evolução da humanidade que vigoravam no passado de uma forma mais intensa, como renová-los dentro de nós e expandirmos de dentro para fora, consciencialmente, essa questão do sagrado. O sagrado, ele não está ligado intimamente a questões religiosas somente. O sagrado está ligado a tudo em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. A questão é, em síntese, tornar o sacrifício em sacro ofício. Ou seja, você transformar em sagrado, transformar em importante, dar importância, transformar tudo aquilo na sua vida em algo especial. Isso é viver o presente e viver intensamente cada aspecto, por mínimo que seja, que não pode ser menosprezado, de uma forma real, íntegra, verdadeira. Porque Deus, ou aquilo que você acredita, independente da sua crença, mesmo sendo ateu, e o ateu acredita muito em si mesmo, mas o Criador não faz essa distinção, né? Tudo aquilo de dentro para fora é preciso ter uma consciência do sagrado que existe em tudo, né? Porque vivemos uma época, e principalmente se trata em live, se trata na internet, na mídia em geral, de uma forma vulgar, recorrente, o que é sagrado. E isso implica depois em consequências desagradáveis. E muitos fazem sem sentir e outros tantos embarcam nessa. A velha história que eu falo, que é um jargão antiquíssimo, mas que vale para o momento cego guiando o cego. É preciso ter muito filtro e muito discernimento para isso. Então, tornar a sua vida sagrada, tornar tudo que você faz sagrado, é dar atenção àquilo que você faz. É dar atenção ao que compõe a sua vida, o seu cotidiano. É dar atenção, estar inteiro, porque Deus não faz nada pela metade. As hierarquias angélicas não fazem nada pela metade. Isso aí é outro tema que eu vou entrar, porque o pessoal, a grande maioria, ainda não entendeu ou não tem a noção do que realmente vem a ser um anjo e como ele atua. Estou falando de anjo, que é a hierarquia mais próxima do ser humano. Embora tenha uma distância quase abissal entre o ser humano e um anjo, e mesmo assim existe a sutil manifestação angélica em muitos casos. E acima do anjo nós temos o arcanjo. Principados acima dos arcanjos, virtudes acima dos principados, as potestades acima das virtudes, as dominações acima das potestades, os tronos acima das dominações, os querubim acima dos tronos, e lá em cima, mais próximos de Deus, da criação, estão os serafim. Então, isso é só uma noção do processo. E seres como esse entendem e vivem o sagrado
Mais uma vez, independente de qualquer aspecto ou conotação religiosa, sectária, etc. Né? Então, é extremamente importante ter essa consciência que isso ajuda muito a uma elevação vibracional e uma abertura consciencial e uma rapidez de raciocínio e uma expansão do chakra cardíaco num domínio maior das emoções e numa dinamização dos sentimentos. Isso tudo é um conjunto que o simples fato de você tornar coisas pequenas e grandes, mas lembrando que coisas grandes começam pequenas, tornar isso tudo sagrado. Tornar o seu trabalho sagrado. Tornar o seu lazer sagrado. Tornar os seus relacionamentos sagrados, sua família, seu emprego, seu trabalho, tudo o que você faz na vida, até o chão onde você pisa, passo a passo, é estar presente, é estar consciente no que você está fazendo. Né? E dar a devida importância a tudo isso. Então, tornar a sua vida um sacro ofício. Tornar tudo que você faz importante, sagrado, sem menosprezar nada. E entender que algo é importante para nós de acordo com a importância que damos àquilo. Algo é importante para mim, pode não ser importante para você. Então, esse grau de importância depende justamente não só da escolha, mas do investimento de energia e de consciência em cima daquilo. E o mínimo que você faz, sem desprezar esse processo, já está tornando o processo sagrado. E, repito, isso é extremamente importante nos dias de hoje. Por quê? Também ocorre algo extremamente, a meu ver, desagradável à mídia em geral, principalmente lidando com isso. Se fala de uma forma inconsequente em nomes sagrados. O pessoal fala em nomes de seres, de mestres, de anjos, como se estivesse falando com algo ali vulgar da esquina. Com todo respeito ao que pode ser considerado vulgar em relação ao que é sagrado, ou considerado sagrado. Tá? Então, existe uma vulgarização do sagrado. E todo sagrado, ele pede, nessa ação, uma pequena ou grande interna solenidade. Não que você vá tornar algo pesado, é você justamente dar a devida importância àquilo. Perdeu-se muito, está se perdendo a solenidade em relação às coisas. Está se perdendo a solenidade em relação ao que é considerado realmente sagrado. Está se perdendo o sagrado dentro do sagrado. Então, falam-se hoje em dia, infelizmente, repito de forma inconsequente, até irreverente, vulgarizando o processo, nomes e símbolos que são extremamente importantes, mantrânicos, poderosos, de uma força energética imensa. E, obviamente, como tudo é mente, ao proferir a materialização do pensamento, que é a palavra, que é um mantra, você já atrai aquilo, mas vai ser de acordo com a frequência que você estiver, e, obviamente, a resposta ela vai estar de acordo com a importância que você dá àquilo ou não. Então, não adianta orar, repetir, que nem papagaio, aquelas palavras numa oração, num mantra, se você não sente aquilo como verdade dentro de você, se você não joga aquela energia, aquele sentimento, não transforma isso em sagrado. De uma forma diferente,
né? Doa quem doer. As pessoas fazem mecanicamente, muitas delas, isso. Então, por exemplo, no Antigo Egito, os nomes dos deuses eram proferidos dentro do templo, ou em algum procedimento ritualístico ou mental fora do templo, em raríssimas exceções. E mesmo assim, o nome dos deuses nas invocações e evocações tinha uma conotação tão sagrada e era dada tanta importância a isso porque se conhecia o que estava energeticamente por trás disso, que eles eram proferidos baixinho. Tá, 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 tá. Amon-Ra. Tá, 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 tá. Osíris. Ísis. Não se proferir em voz alta ou muito alta o nome dos deuses. E isso tem a ver com um dos mandamentos, né? Não proferirás o nome de Deus em vão. Tem que se ter cuidado com isso. São nomes muito poderosos. O pessoal fala hoje em dia de Arcanjo Miguel como se estivesse falando de alguém lá da esquina. Com todo respeito a esse alguém. Não é assim que a coisa funciona. Essa vulgarização, essa falta de respeito, vamos dizer assim, em relação a nomes de grandes mestres, a figura do Cristo, a figura do Buda, que, obviamente, numa oração ou num tratamento tem que ser direto e de forma íntima, né? Como se você estivesse conversando com um amigo, mas não é por isso que você vai repetir o tempo todo determinados nomes. O nome que você profere, se ele for sagrado, então, você entra em contato com a energia. E aquela vibração, ela quando não tem, obviamente, um destino, um propósito, aquilo se perde energeticamente e, obviamente, não dando um direcionamento, algo ocupa o seu lugar. Enfim, um nome como Mihael, Arcanjo Miguel, eu estou pedindo mentalmente licença para isso aqui, não é para ser repetido toda hora, ainda mais em live. E, primeiramente, desculpem, não vou aqui, mas já ferindo suscetibilidades, Arcanjo Miguel não é nada disso que falam. Ele nem ninguém vem do alto salvar ninguém, não. Como um ser desses vem aqui ajudar a resolver situações para um grupo humano ou grande parte da humanidade que não tem mérito para isso. E esse mérito precisa, para uma atuação mais direta de seres como esse, é um mérito que precisa ser conquistado. Vivenciar a lei, vivenciar o Dharma, em vez de só estar refém do karma criado por eles mesmos, criado por nós mesmos, em termos individuais e coletivos. Então, a maneira de se dirigir, de evocar, de invocar, é, na verdade, feita com um cuidado, um discernimento e uma consciência maior. Tanta gente dizendo para aí, a grande fraternidade branca está atuando assim, assim, assado. Será que é desse jeito? Atua? Atua. Mas não vem salvar ninguém, não. Quem tem mérito para isso? Alguns têm. Outros não. Eles estimulam, ajudam, como já falei aqui em lives anteriores, para que tenhamos a atitude necessária em direção ao cosmos e, principalmente, em direção ao nosso próprio processo evolutivo, o nosso reencontro com Deus interno, com a nossa mônada, a nossa centelha divina, para que o caminho se abra e eles possam, assim, auxiliar efetivamente nesse processo como um todo. Mas o primeiro passo é nosso. É como, mais ou menos, o arrependimento. A pessoa pronta a vida inteira, aí chega no leito de morte, eu me arrependo de tudo que eu fiz, etc. Esse arrependimento é por convicção ou é por conveniência?
Expanda isso para tudo que está acontecendo, principalmente em relação às salvações. É complicado, tá? Então, nomes sagrados, eles precisam ser proferidos em caso de real necessidade e em processo de ligação a partir daqui com as invocações para um propósito sério e não vulgarizado como está. E pior que vulgarizado, sem a mínima noção do fundamento daquilo. Um vai na onda do outro, ouviu falar, junta uma palavra e outra aqui, como se estivesse montando um quebra-cabeças, mas as peças não encaixam. Mas não interessa, vai assim mesmo. Em essência, está acontecendo muito disso. Então, cuidado com o que vocês buscam, observam e absorvem. Tenham o seu filtro, tenham o seu discernimento. É a primeira coisa que nós pedimos, na verdade. Que tenhamos condições de agir de acordo com o mérito para ampliar o nosso discernimento. Para que possamos agir efetivamente dentro do amor, dentro da compaixão. E se fala tanto por aí, e amor, vamos falar de amor, falando de amor não se fala, amor se pratica. Além, obviamente, de outros atributos. Estamos no plano físico, estamos encarnados na terceira dimensão, que, aliás, é outra coisa que também virou moda. Sensações, comportamentos de quarta, quinta, sexta dimensão. Não é isso. Dimensão é outra coisa. Você não pode vivenciar uma coisa de uma dimensão estando na terceira. Esses sentimentos nobres estão ligados a planos superiores, mas isso não quer dizer que você esteja vivendo uma dimensão superior aqui. Dimensões superiores têm elementos objetivos no que para nós ainda é subjetivo. Para um ser de quarta, quinta dimensão, o passado pode ser um abismo, enquanto o futuro é uma montanha a ser galgada. Um exemplo, guardando as devidas proporções. Então está se fazendo uma salada de tanta coisa. É preciso que haja um pé no chão e o seu contato íntimo, direto com Deus dentro de si, que é o mesmo, é único nos multiversos multidimensionais. O resto é o resto. Agora, o conhecimento, como eu sempre digo, é uma alavanca que ajuda esse processo, onde você não dispersa energia e não fica que nem uma bolinha de ping-pong para lá e para cá, montando uma colcha de retalhos. Isso também é tornar o seu processo sagrado. E quando você torna o seu processo sagrado de uma forma centrada, consciente, o sagrado cósmico te ajuda a te colocar naquilo que você precisa vivenciar para a sua evolução. Onde cada caso é um caso. Não tem jamais como generalizar isso. Tá? Então, preparações para a ascensão. Eu já falei aqui em live anterior, um mestre, para chegar a nível de maestria, ele passa por 5 iniciações cósmicas. A primeira é a purificação do corpo físico, a segunda é a purificação das emoções, a terceira é a purificação da mente, a quarta é entrar no processo real, intuitivo, perene e absoluto. A quinta é a da maestria. Não é um mentor, não é um guia espiritual, não é só um ser de luz, é um mestre.
que domina total e plenamente os tátuas, os elementos, os elementais, as energias cósmicas, a natureza divina, para depois ele galgar a ascensão. O mestre ascensionado faz parte da sexta iniciação cósmica. E depois dele ainda tem mais 4 iniciações. A seguinte é do que o Oriente chama de Bodhisattva. Pesquisem sobre isso. A grande maioria não consegue ainda purificar o seu processo físico, muito menos emocional, e acha que vai ascender. A grande maioria não faz, por exemplo, não consegue, ou não se preocupa com isso, talvez até ignore e não saiba. E eu não estou culpando ninguém, muito pelo contrário. É do processo de cada um. Tem que passar por certas coisas. O que Platão, voltando, dizia: a mente que pensa, a mente que sente, a mente que age. Tem um processo da fala também nisso aí. Ou seja, já falei isso também em outras lives. Se você busca um caminho, está num processo de despertar, num reencontro consciencial, uma expansão consciencial, né? Saiba que isso demanda esforço, demanda trabalho, demanda perseverança e principalmente atitude, sempre com muito amor. Mas nada disso vai ter resultado se você não alinhar todos esses processos. A mente que pensa, a mente que sente, a mente que age e também a mente que fala. Nós somos um ser mental. Deus é mente. Né? É a grande mente. Nós somos o tudo dentro do todo. Então, esse alinhamento é o primeiro passo. E isso é difícil pra caramba, porque enquanto você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra, você não vai chegar a lugar nenhum, em nada. Então, o processo, vamos dizer assim, de ascensão, ele requer, desculpem, peito, para começar. Tá? E requer, obviamente, como o tema dessa live, a sacralização de tudo que você faz. Então, profira nomes sagrados, como esses que eu citei e outros, de uma forma consciente, disciplinada, criteriosa, e dando a sua devida importância ao peso energético daquele mantra, que é um nome. Então não fale por aí torto a direito, pedindo permissão, Saint Germain, Serapis Bey, Almória, etc. Arcanjo A, Arcanjo B, Potestade C, Serafim Alfa, não estou citando os nomes, fora outros. Tá? E não só os nomes, mas também os símbolos, que é uma coisa muito séria, acho que eu vou fazer uma live só sobre isso. Iconografia simbólica. Seres superiores ou grandes verdades cósmicas e espirituais e da vida são transmitidas, na maioria das vezes, por símbolos. Os símbolos servem para isso, para ocultar todo o processo relativo à verdade cósmica, à verdade da vida, à verdade do ser humano. E os símbolos, todos eles, são sagrados. E lembrando, como energia não tem sexo, você escolhe qual lado você vai agir. E o símbolo também vai responder. Então é tão importante quanto o nome. Não deve ser usado de uma forma leviana, indiscriminada. Os grandes símbolos antigos, os grandes hieróglifos antigos de todas as civilizações, tudo tem um propósito, os alfabetos sagrados, tudo isso emana
uma energia, todos os símbolos mandálicos, as tankas do Oriente, que contém, obviamente, a verdade dentro daquela simbologia, e muitos símbolos modernos, pensa que o pessoal não sabe, não aplica, muitas logomarcas obedecem a essa iconografia simbólica, que, por sua vez, é elaborada a partir da chamada matemática sagrada, que está relacionada com também a geometria sagrada, com a geometria e matemática da natureza, chamada lei de ouro ou regra de ouro, onde temos aí a expressão da espiral logarítmica de Fibonacci, onde você encontra naquela curva e naquelas proporções áuricas a arquitetura dos templos antigos, a arquitetura da natureza. A mesma curva de uma onda no mar é a mesma curva de um furacão, que é a mesma curva da galáxia. Essa matemática sagrada era utilizada para a construção dos templos, das pirâmides, que estão aí até hoje, e são lugares e seus respectivos símbolos intensos, e ninguém fica indiferente ao observar uma coisa assim. Isso bate lá dentro da nossa psique e dentro do nosso processo mental superior. É uma identificação que o sagrado dentro de nós tem, independente se a nossa personalidade percebe isso ou não. Mas quando, obviamente, a nossa alma se conjuga com a personalidade, ou melhor, a personalidade se conjuga com a alma para o propósito único de evolução, aí sim, nós percebemos e estimulamos o sagrado em tudo cada vez mais. Então, determinados símbolos não podem ser usados indiscriminadamente. E pior que isso, sob uma desculpa, uma justificativa artística, né? Ou seja, a chamada liberdade poética, adulteram símbolos que não deveriam ser adulterados, como proferem de forma errada e fora do tom certo da palavra ou do mantra, nomes que são diferenciados do vocabulário comum. Ou seja, tem muita gente que está assistindo, que vai assistir esta live, que entende bem o que eu estou dizendo. Né? Então, separem o joio do trigo, porque o momento é esse, de se voltar para a luz real e tudo que está derivado e implicado nesse processo. Eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner Dorim, muito obrigado, Karen Rodrigues, ao TV Galáctica, obrigado, Clarissa, por me pôr no ar, Dorim e Karen por me darem essa oportunidade, e, mais uma vez, muito obrigado a vocês que aí estiveram nos acompanhando. Que sua vida seja cada vez mais sagrada no dia a dia, no melhor sentido da palavra. Façam sagrado em tudo que vocês realizam na vida de vocês. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Jat Ha.